Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, nós estamos procurando transmitir uma mensagem acerca de angiologia. Hoje tentarei falar sobre o anjo do Senhor. Anjo do Senhor, ele de alguma maneira é confundido como se fosse o próprio Senhor. O anjo do Senhor é enviado muitas vezes para julgar, para destruir, para punir, inclusive para perdoar. Vamos analisar algumas passagens, amados irmãos. O anjo do Senhor é a maneira pela qual o anjo do Senhor é descrito, distingue-se de qualquer outro anjo. Lhe é atribuído o poder, inclusive, de perdoar, reter pecado, conforme diz no Antigo Testamento, o nome de Deus está nele. Isso se encontra no livro de Gênesis, de Êxodo, capítulo 23, Êxodo capítulo 23, versículo 20 e até o versículo de número 23. Vamos analisar para entrarmos na mensagem de hoje. Êxodo 23, versículo de número 20 até o 23. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para guardar-te pelo caminho e conduzir-te ao lugar que tenho preparado. Anda apercebido diante dele e ouve a sua voz. Não seja rebelde contra ele, porque não perdoará a tua rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas se na verdade ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá adiante de ti e te introduzirá na terra dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos cananeus, dos aveus, dos jebuseus, e os aniquilarei. Veja bem, amado, Deus falando para Moisés que o anjo dele, o anjo do Senhor, estaria diante do exército de Israel. Deus mostrando por meio que deste anjo, se tão somente Moisés ouvisse a voz deste anjo, que era semelhante à própria voz de Deus, diz ele, porque se fizer de tudo que eu disser. Veja bem, Deus falando para Moisés, e depois ele diz: se tu fizer tudo que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos. Então o anjo do Senhor, muitas vezes ele é confundido como se fosse o próprio Senhor. Ele diz no livro de Êxodo, capítulo 32, vamos analisar este versículo 32, versículo 34. 32, versículo 34. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco. Vai, pois, agora, conduz este povo para o lugar de que te hei dito. Eis que meu anjo irá adiante de ti, porém, no dia da minha visitação, sobre eles visitarei os seus pecados. Então, este anjo, chamado anjo do Senhor, ele é representante legal do próprio Deus. Ele representa a presença de Deus. Quando eu vos falei sobre a autoridade que nos é outorgado, eu vos disse que por trás da autoridade sempre existe alguém maior. Deus envia o seu anjo, que é o representante dele, e tudo que aquele anjo fizer, ele estará sob a autoridade do próprio Deus.
Portanto, amado, ali diz: se me diz, meu anjo irá adiante de ti, em Êxodo 33, verso 14, há esta variação: minha presença, veja bem, literalmente meu rosto irá contigo para te fazer descansar. As duas expressões são combinadas, inclusive no livro de Isaías. Amados e diletos irmãos, nós, analisando a palavra de Deus, nós vimos que o anjo do Senhor, quando muitas vezes enviado para julgar, para destruir, quando o povo de Deus muitas vezes errava contra o próprio Deus, Deus usava este anjo, o anjo do Senhor, para destruir e punir as nações. Então, amados e diletos irmãos, nós precisamos compreender que quando Deus envia o seu anjo, nós lendo a história, conhecendo a história de Davi, Davi era rei constituído por Deus, e Deus ungiu a Davi para ser rei de Israel. Mas chegou um período da história do rei Davi que ele se perdeu. Parece que a soberba entrou no coração de Davi, pois não havia ninguém que resistisse a Davi. Davi, sempre que saía à batalha, ele voltava vitorioso. Ao ponto de que Davi, o reino de Davi se tornou tão poderoso, que parece que a soberba subiu ao coração de Davi, que ele, por conta própria, decidiu fazer o censo. Ele mandou que contasse os seus súditos, que fizesse uma contagem para ele saber, quem era súdito dele, quem estava sobre o domínio do rei Davi. E Deus não havia mandado Davi fazer essa contagem. Inclusive os seus ministros, a sua liderança, tentou induzir a Davi a não fazer isso. Teve um dos líderes que falou para Davi: ó Senhor meu rei, que Deus multiplica 100 vezes mais o teu reino, mas não faça tal coisa. Porque ele sabia que Davi estava fazendo algo que não era da vontade de Deus. Mas Davi, ele não aceitou o conselho do seu ministro e fez a contagem, fez o censo, e isso se tornou abominável para Deus. Então Deus enviou o seu anjo, o Senhor enviou o seu anjo para que destruísse o reino de Davi. Veja o que está escrito na palavra do Senhor. Então enviou o Senhor a parte a Israel, desde pela manhã até ao tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo, estendendo pois o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir. O Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição: entre o povo, basta agora, retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, e vendo Davi, o Davi inclusive viu ao anjo do Senhor, ele enxergou o anjo do Senhor, e vendo Davi, o anjo que feria o povo, e falou Davi ao Senhor, e disse: eis que eu sou o que pequei, e eu é que inigualavelmente obrei o mal. Porém esta ovelha que fizeram, seja pois tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Segundo Samuel capítulo 24, versículo 15 até versículo 17. Amados, então o anjo do Senhor iria totalmente destruir a nação hebreia, a nação israelita, por causa de um pecado cometido por Davi. E era um único anjo, amado. Era um único anjo. E
ele estendeu a sua mão, e no momento que estendeu a sua mão, ele matou 70.000 homens do reino de Davi. O anjo do Senhor, portanto, é enviado muitas vezes para proteger e livrar, inclusive para sentenciar, para aniquilar e destruir muitas vezes. O anjo do Senhor, ele acampa ao redor daquele que teme ao Senhor e livra-o de todo o mal. Mas quando ele vem para punir, ele destrói totalmente. Lembra quando o rei da Síria resolveu, queria acabar com o povo de judeus, com o povo de Israel? Quando havia o profeta Eliseu, ele, sempre que o rei da Síria tentava invadir Jerusalém, Eliseu profetizava ao rei, dizendo: ó rei, as nações inimigas estão vindo com seu exército, vai cercar Jerusalém. E sempre que o rei da Síria tentava invadir Jerusalém, o profeta Eliseu entregava profecia e o povo de Jerusalém se preparava e vencia o seu inimigo. Ao ponto do rei reunir o seu povo e disse: existe traidor no nosso meio. Existe alguém que está nos traindo. Porque o rei de Israel não pode ficar sabendo o que está acontecendo dentro da nossa reunião secreta. Por que toda vez que vamos invadir, alguém já informou o rei já se preparou e está pronto a nos vencer? Que o traidor se manifeste agora. Então, um dos comandantes-chefe do rei levanta e diz para ele: não, Senhor, meu rei, não existe traidor no meio do teu povo. O que ocorre é que em Israel existe um profeta chamado Eliseu, e ele recebe a profecia diretamente de Deus. Então o rei mandou que matasse a Eliseu, mandou que exterminasse a vida de Eliseu, e 180.000 homens resolveram cercar o lugar onde Eliseu estava para matar Geazi, um dos servos de Eliseu. Ele diz, ele chora, ele fica com tanto medo, ele diz: e agora? Vamos perecer. Eliseu orou a Deus e pediu que Deus abrisse o olho de Geazi. E quando Geazi olha, em volta deles havia um grande exército formado por anjos com uma espada de fogo em suas mãos. E ele diz: oh meu Senhor, maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão com ele. Ele ficou muito feliz, porque ali ele sabia que estava debaixo da proteção divina, debaixo da proteção do Senhor nosso Deus. O anjo do Senhor, portanto, é enviado para orientar, para instruir, conforme muitas vezes vemos no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 13, e também para designar homens de Deus para cumprir as ordenanças de Deus. O anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, levanta-te, vai para a banda do sul, e ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Mas para que o anjo mandou ele para aquele lugar se estava deserto? Porque alguma coisa importante ele tinha que fazer. E todos nós sabemos, amados irmãos, que quando um anjo aparece para nós trazendo uma mensagem divina, é porque Deus, ele está enviando este anjo para que nós possamos cumprir determinada missão. Portanto, amados, o anjo do Senhor, ele sempre cumpre a vontade de Deus. Ele não recebe ordem humana, ele não recebe oração de homens, ele não recebe adoração de homens, ele cumpre a vontade de Deus. Portanto, amado, se Deus enviou um anjo para te proteger, acredite
que nenhum mal pode suceder a você, porque você está sob a proteção divina, sobre a graça divina de Deus. Nós sabemos, amados irmãos, que este mundo está infestado de espírito opressores. Mas se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus, protegidos pela graça e benevolência de Deus, nada pode nos tocar. A Bíblia diz que o inimigo da nossa alma, ele pode até se levantar contra nós. Por um caminho ele se levanta contra nós, mas por 7 caminhos terá que fugir da nossa presença. Este, amado, é o pedacinho de maná dos céus de hoje. Amanhã eu estarei falando sobre arcanjos. Quem são eles? Que espécie de anjos são os arcanjos? Tentarei falar sobre os querubins e os serafins, e provavelmente estarei encerrando esta mensagem sobre angelologia até sexta-feira. Amados e diletos irmãos, alguns irmãos entraram em contato comigo e me falaram acerca daquilo que eu falei sobre anjos não praticarem sexo. Portanto, alguns irmãos me falaram: presbítero, e aonde fica aquela passagem que diz que por ter se multiplicado os humanos e ter nascido as suas filhas muito belas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram muito belas e entraram nela e coabitaram com ela e geraram filho com elas. Portanto, amados, esta passagem ela se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4, amados irmãos. Eu vou encontrar livro de Gênesis, capítulo 4, e o versículo de número 6, se eu não me engano, é capítulo 4, versículo 6, Gênesis, capítulo 4, vamos ler, o capítulo 6, versículo 4, mas vamos ler o primeiro versículo diante. E sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhe nasceram filhas, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosa, tomaram para si mulheres de todas a que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. E naqueles dias estavam os nefelins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, a quais lhe deram filho, esses nefelins eram os valentes, os homens de renomes que houve na antiguidade. Muito bem, amado. Os nefelins, quem eram eles? Quem eram os nefelins? Segundo os historiadores, nefelins era uma classe de homem formado, eram humanoides, eram formados foram gerados pela coabitação de anjos com as filhas dos homens, segundo os historiadores. Só que a Bíblia ele não nos dá um registro que nós venhamos pregar isso, amados. A Bíblia não nos dá argumento para isso. Existem alguns estudos de alguns historiadores que diz que os nefelins foram os primeiros filhos dos anjos e eles eram malvados. Aqui diz que eles eram homens valentes, mas eles eram homens ruins. Eram gigantes de 3 metros de alturas. Eles destruíam tudo. E inclusive alguns desses nefilins foram destruídos por Moisés. E essa classe de nefilins, ele teve uma duração de 500 anos. E segundo o próprio livro de Enoque, eu volto a falar sobre o livro de Enoque. O livro de Enoque diz o seguinte, que os espíritos dos nefilins, eles
se tornaram mau espíritos, como nuvens sobre o espaço sideral, diz ele. E os pais do Nefelins, segundo o próprio Enoque, eles estão aprisionados em escuridão. Amarrados na terra. Eles não têm direito de entrar nos céus, perderam esse direito de entrar nos céus. Portanto, quando ontem eu vos disse que eu não sabia a fonte, como vos dizer, depois alguns irmãos entraram em contato e começaram a falar para mim, presbítero, tal passagem, tal coisa. Eu fui analisando, amados. Então, eu posso vos dizer o seguinte, que tudo aquilo que é revelado para nós é para o nosso deleito espiritual. Aquilo que está em oculto é para Deus. Então não vamos entrar em discussão. O que eu sei é que este mundo, existe mistérios ocultos que um dia será revelado para cada um de nós. Se o planeta Terra existe até hoje, é porque a presença de Deus, a proteção divina de Deus, ele se mantém intocável sobre cada um de nós. Portanto, amanhã estarei falando sobre os arcanjos, sobre querubins e serafins, e procurarei encerrar minha mensagem até sexta-feira. Que Deus vos abençoe, que Deus vos conceda graça e paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.